cultuarmos ao nosso Deus. E portanto, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, apenas alguns versículos. Lemos: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegra em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Oremos. Deus bendito, eterno, poderoso e excelso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Te peço também, Deus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, pelo culto, por cada um que aqui está. Deus, ilumine a minha mente, me faz compreender a tua palavra corretamente, que eu não venha aumentar, que eu não venha diminuir, que eu não venha contradizer, que eu venha expor, Deus, as Escrituras como assim elas foram inspiradas. Abre cada mente que aqui está, para que entendam a tua palavra. Convence, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, faz com que nós venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. É como os irmãos já sabem, hoje irei fazer a exposição dessa epístola que Paulo escreve aos Colossenses. Irmãos, essa epístola que Paulo escreve aos Colossenses é uma epístola que eu não sei se todos sabem, mas Paulo escreveu ela da prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu esta epístola. E não somente esta, mas algumas outras epístolas, Paulo, ele escreveu, ele estando preso em Roma. Outra coisa também, muito importante para que nós venhamos a entender essa epístola, é que o apóstolo Paulo, quando escreveu ela, ele sabia do que estava acontecendo nesta igreja em Colossos. Essa igreja, como nós lemos, eu li, vocês acompanharam, irei expor, vocês vão ver que era uma igreja que estava andando de conformidade aos ensinamentos que os apóstolos tinham aprendido de Cristo e tinham ensinado a esta igreja. No entanto, nesta igreja aqui, estava surgindo alguns pensamentos errados
em relação principalmente à pessoa de Jesus. Como nós bem sabemos, irei fazer mais com minúcias ou com detalhes, quando expor o versículo 3 desta epístola, algumas explicações do porquê Satanás, ele usa pessoas para atacar diretamente na igreja de Cristo, na igreja de Deus, a pessoa bendita de Jesus. Irei falar isso com mais minúcias quando expor o versículo 3. O que é que estava acontecendo aqui? Alguns judeus que tinham se convertido a Cristo, eles eram judeus, mas viviam dispersos, ou seja, fora do território de Jerusalém, de Israel, e eles tinham aprendido outros costumes, e costumes esses de outras religiões. Exemplo, existia um movimento que começou a surgir dentro da igreja, exatamente no período em que o Novo Testamento ele começou a ser escrito. Movimento esse chamado gnosticismo. A gente não vai encontrar essa palavra gnosis ou gnosticismo no Novo Testamento, mas se os irmãos lerem com bastante atenção os escritos de Paulo, os escritos do apóstolo João, principalmente as suas epístolas, e também o evangelho que segundo João registra, a gente vai entender que eles estavam combatendo um pensamento errado em relação principalmente à pessoa de Cristo. O que é que essas pessoas que aprenderam acerca dessa filosofia, que era uma filosofia grega, e eles estavam tentando conceituar ou misturar isto com o cristianismo? Principalmente em relação a Cristo, eles pensavam que Cristo era uma emanação de Deus, ou seja, Cristo tinha origem em Deus, mas Cristo não era divino e criador de todas as coisas. É por isso que nesse mesmo capítulo aqui, a gente vai ver no versículo 9, Paulo escrevendo assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, todo o poder da divindade de Deus habitava em Cristo. E portanto, irmãos, esse gnosticismo era uma mistura do pensamento grego, que os gregos até hoje, uma boa parte deles, a filosofia grega acredita que a carne, o corpo humano, o corpo físico humano, ele é ruim, e o espírito e a alma, ou espírito e alma é bom. Eles acreditam que o corpo é a prisão da alma. Eles misturaram isso com as demais religiões que tinham na época. É por isso que Paulo, ele escreveu esta epístola para fortalecer os irmãos nos ensinamentos de Deus e principalmente também combater esses pensamentos errados que estavam surgindo dentro da igreja. O versículo 28 do capítulo 1 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É Paulo que está dizendo isso: para isso eu me esforço. Aí Paulo continua: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Paulo dizendo: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Ou seja, essa igreja na cidade de Colossos era bem próxima, a cidade de Colossos era bem próxima da cidade de Laodiceia. Paulo diz que se esforça para que eles luta pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não conhecem Paulo pessoalmente. Aí Paulo fala, versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Irmãos, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui e peço que cada um que está ouvindo pode responder o que é que pensam acerca do que a Bíblia diz em relação ao coração. O que é que vocês pensam quando a Bíblia fala em relação ao coração? Para vocês, coração, quando a Bíblia se refere a coração, quando está escrito na Bíblia, como aqui Paulo fala, esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo está falando aqui de quê para vocês? Podem dizer. Vocês acham que Paulo está falando de quê? Do coração mesmo, nosso órgão, que pulsa sangue. Ele está falando de quê? Irmãos, eu confesso a vocês, que durante os meus primeiros momentos como cristão, eu de tanto ouvir pastor que não tinha vocação para ser pastor, e estava como pastor, pessoas que, como Petrônio disse aqui, que já tinha lá, na Galácia, né, que não tinha vocação para ensinar, e estavam ensinando. Eu cheguei a pensar, como muitas pessoas pensam até hoje, que a Bíblia está se referindo aqui a coração, e não é, irmãos. E com o tempo, eu comecei a estudar as Escrituras, e logo eu fiquei indagando a mim mesmo, será que a Bíblia realmente está se referindo aqui a coração? Aí eu, calma aí, mas o meu coração, até onde nós entendemos, por pouco conhecimento que nós temos, o nosso coração ele não tem nenhum tipo de sentimento, né? Irmãos, na verdade, eu vou mostrar a vocês aqui biblicamente, tem até um estudo sobre isso, para que os irmãos fiquem realmente inteirados do que a Bíblia está tratando. Uma coisa que os irmãos têm que entender, eu vou ler aqui um pouco, depois vou citar alguns versículos bíblicos, e os irmãos prestem atenção. A Bíblia define nosso coração em muitos versículos, não apenas em um único versículo. A palavra de Deus nos mostra que nosso coração não é uma quarta parte separada de nosso ser. Em vez disso, nosso coração é uma composição de todos os três componentes da nossa alma: nossa mente, nossas emoções e nossas vontades. Dá uma olhada em alguns versículos chaves que revelam isso. Exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 4, diz assim: e Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, preste atenção, e Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: porque estáis pensando coisas más em vossos corações? Pensar é uma atividade da mente. Mas o Senhor Jesus perguntou aos escribas porque eles estavam pensando em seus corações. Isso mostra que nossa mente faz parte do nosso coração. Está entendendo como é fácil? E quantas pessoas até hoje pensam que, inclusive quando eu ainda não fazia parte aqui da igreja, eu estava numa congregação, o irmão foi dar uma saudação e falou isso aqui, quase que era apedrejado, porque
o outro irmão falou, mas rapaz, o cara falou lá que quando a Bíblia se refere a coração, não é o órgão que fica pulsando sangue para nós, não. Outros versículos, Atos capítulo 11, versículo 23, o qual quando chegou viu a graça de Deus, alegrou-se e encorajou a todos permanecerem com o Senhor, com um propósito de coração. Propósito é decidir fortemente fazer algo, que é um exercício de nossa vontade. Portanto, esse versículo mostra que a nossa vontade faz parte do nosso coração. Então, propósito é um exercício da nossa vontade. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, versículo 22, diz assim: portanto, vós também agora estáis tristes, mas eu te verei novamente, e o seu coração se alegrará, e o seu coração se alegra, e a ninguém tirará a alegria de vocês. A alegria está relacionada às nossas emoções, mas aqui vemos que o nosso coração se alegra. Isso nos mostra que nossa emoção também faz parte de nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: aproximemo-nos do Santo dos Santos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ter nossos corações purificados de uma má consciência indica que a nossa consciência também faz parte de nosso coração. Isso é uma confirmação pela frase: se o nosso coração nos culpar, em 1 João capítulo 3, versículo 20, visto que nossa consciência nos culpa ou nos condena quando fazemos algo errado, esse versículo também deixa bem claro que nossa consciência faz parte de nosso coração. Ou seja, quando a Bíblia se refere a coração, a Bíblia está se referindo ao nosso intelecto, ao nosso cérebro, aonde está armazenado ou alojado a nossa alma, e na nossa alma está armazenado as emoções, os nossos sentimentos e as nossas vontades. Na nossa alma também está armazenado o pecado. É por isso que nossos sentimentos, nossas vontades e nossas emoções, elas são inclinadas a pecar. Então, irmãos, que a gente saiamos daqui hoje aprendidos. E quando a gente escutar alguém dizer isso, a gente não venha crer que o nosso coração é o órgão que bombeia sangue. Quando a Bíblia se refere a coração, ela está se referindo ao nosso intelecto. É por isso que Paulo diz assim: agora vamos para a exposição. Eu expliquei o que tinha de explicar, agora vamos para a exposição do texto bíblico. Versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo agora diz, irmãos, que se esforça para que os irmãos de Colossos e também de Laodiceia, onde seria lida essa carta, viessem estar fortalecidos em seu coração. Por quê? Imagina só se os irmãos lá entendessem isso. Eles iam começar a fazer, sabe o que, Adílio? Musculação, atividade física, corrida, porque fortalecia o coração. Mas Paulo está falando aqui do cérebro, da mente, das emoções, dos sentimentos e das vontades. Irmãos, da última vez que preguei aqui, domingo passado, eu fiz uma exposição aqui de alguns versículos do Salmo 40. E o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ou como diz a versão NVI, depositei toda a minha confiança ou toda a minha esperança no Senhor. Uma coisa que eu enfatizei bastante
é a questão de nossas mentes, elas serem constantemente atacadas pelos nossos sentimentos que são voltados a pecar. Lembram que nós aprendemos agora que quando a Bíblia se refere a coração, ela está na verdade se referindo ao nosso intelecto, ao nosso cérebro, e no nosso cérebro está armazenado a nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades e os nossos desejos. Lembram quando Salomão ele disse: de tudo o que devem fazer, guardem o coração. Salomão, irmãos, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele estava nos orientando a termos cuidado com as nossas emoções, com as nossas vontades e com os nossos desejos, porque eles são inclinados a pecar, a desejar coisas que são contrários à palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer que sai da nossa boca do que está cheio o nosso coração. Por quê? Porque geralmente pode sair algo da nossa boca no momento de fúria, no momento de raiva, a gente falar algo, mas depois a gente se arrepender. Mas geralmente, como disse Jesus, muitas coisas que saem dos nossos corações da nossa boca é porque estão cheias, porque o nosso coração já está cheio daquilo. É diante de tudo isso que Paulo esforça-se para que os irmãos de Colossos e nós também sejamos fortalecidos em nossos corações. Sem contar, irmãos, que na nossa mente, especialistas já disseram que cerca de 10.000 pensamentos passam na mente de cada ser humano durante 24 horas. Imagina só, 10.000 pensamentos. Irmãos, é pensamento que a gente pensa e dispensa. Não é à toa, irmãos, que as maiores batalhas, como estive conversando, até mesmo com meu irmão Josemar e alguns irmãos que estavam na minha calçada, ainda na semana passada, que hoje é o primeiro dia da semana, as maiores batalhas que nós travamos, tem alguém, eu cheguei também a pensar, que é no mundo físico. Não é. As maiores batalhas que nós travamos são nas nossas mentes. As nossas mentes, irmãos, além de tudo que eu já falei, que as emoções, as vontades e os desejos, eles são inclinados ao mal. Satanás, irmãos, ele tem acesso às nossas mentes. Quantas e quantas vezes, eu acredito que aconteceu com vocês também, já aconteceu comigo várias vezes, ainda esta semana mesmo, eu estava pensando em algo, e na verdade em algo que poderia acontecer, só que poderia, que na verdade era uma suposição minha que poderia acontecer, e eu comecei a me preocupar com isto, de uma tal forma, que quando eu menos esperava, eu já estava completamente dominado com tudo isso. Eu comia, eu acordava, eu deitava para dormir novamente, eu ia comer, eu saía, voltava, trabalhava, fazia atividade física, e aquilo na minha mente. Irmão, só que Deus, Ele age na nossa mente de uma forma que a gente não imagina. Eu, quando orando a Deus em um determinado momento, na semana atrasada,
e dizendo: Deus, como acabou a exposição das cartas às igrejas na Ásia, coloque um texto, uma perícope, uma parte de um texto para me pregar. E Deus colocou o Salmo 40. Eu estava aqui e desceu quentinho, lá do trono da graça. E quando foi no decorrer da semana atrasada, eu comecei a estudar. E Deus começou a falar comigo. E eu comecei a pensar: será que eu estou agindo como um salmista Davi? Em depositar toda a minha confiança em Deus? Irmãos, e em meio ao estudo, e principalmente eu fazendo a exposição da palavra aqui, Deus começou a falar à minha mente: como é que você conhece as Escrituras, até prega as Escrituras, e você está se deixando levar por um pensamento que você supõe que possivelmente possa acontecer? Irmãos, isso acontece com muita gente, inclusive com algumas pessoas, dependendo da intensidade do problema. Sabe o que é que acontece? Elas vão se dopar, elas vão tomar remédio, elas vão cair na moda da depressão. Que depressão, como disse aqui, eu acho que o vídeo vai sair do ar, mas pode sair. Depressão não é doença. Depressão ansiedade, na verdade, que é o início da depressão, ou algo parecido com a depressão, só que menos intenso. É algo que as Escrituras nos ensinam, que Jesus nos ensina, que todo ser humano pós-queda tem. Jesus disse: cuidado para que vocês não estejais ansiosos, ou seja, é uma coisa que é comum ao homem pós-queda, mas só que por conta da mídia, por conta principalmente dessa máfia farmacêutica, aonde tudo é doença, eles criam doença em cima de doença, para dopar a pessoa, aí falam isso e a pessoa cai. Eu desafio um de Riachão de Bacamarte, conhecer alguém, como eu disse domingo aqui, que tinha depressão há 25 anos atrás. Lembram-me como hoje, minha irmã Edileuza, minha irmã Edinalva e minha mãe eram viciadas em novela, e eu também. E eu fui no mesmo barco. E com o tempo eu comecei a ver, eu digo: o que é depressão que fala na novela? E ninguém tem aqui. Mas hoje quase todo mundo tem. Inclusive chegou uma médica aqui, se eu não me engano, no primeiro mandato do prefeito Gordo Amaral, ela chamou um dos agentes de saúde e perguntou: vem cá, esse pessoal de Riachão que toma esses remédios aqui, eles realmente têm problema mental, de depressão? O que é isso aqui? Porque quase a metade da população de Riachão toma remédio disso aqui. Irmãos, isso aí virou uma moda. E quando a gente vai ver os melhores psiquiatras, como disse domingo, principalmente os norte-americanos, eles dizem que depressão não é uma doença. Pesquisem sobre isso. Alguns vão dizer que é doença, a maioria, e principalmente os mais conceituados, falam que não é. Depressão é uma tristeza que a pessoa se deixa levar por aquilo, se deixa levar e se dominar. Irmãos, é diante disto que Paulo diz: esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo esforçava-se para que os irmãos ali em Colossos, em Laodiceia, e consequentemente todas as pessoas que tivessem contato com a palavra de Deus e se arrependessem de seus pecados, viessem estar fortalecidos em seus corações, ou seja, fortalecido a sua mente, fortalecido o seu intelecto, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, para que ele não viesse ser guiados por pensamentos ruins, que são na verdade inclinados pelo pecado, e principalmente Satanás, que se aproveita da ocasião e age mais ainda. Porque, irmão, Satanás, diante disso, ele começa, na nossa mente, falar. A gente não vê, a gente só sente alguns pensamentos ruins que vêm. A maioria são nossos, mas Satanás se aproveita desses momentos de fraqueza de cada um de nós, para colocar coisas que não são boas para nós, coisas que, se nós se deixarmos levar, a gente com certeza, irmãos, iremos tirarmos o foco
a prioridade do reino de Deus, iremos com certeza, no lugar de estarmos buscando a Cristo constantemente e tendo como prioridade Ele, a gente vai ter agora aquele problema. Irmãos, parem para pensar. Deus, Ele falando comigo, ainda esta semana, Deus começou a dizer: lembra de cada coisa que você já passou no mundo, e principalmente dentro da igreja, e que no momento que você estava vivenciando, você achou que seria o fim, e depois que aquilo passou, você chegou à conclusão que não era grande coisa, era um probleminha, só que na minha mente, aquilo era um tsunami, aquilo era uma mistura de tsunami, vulcão. Irmãos, isso acontece com cada pessoa. A gente começa a colocar algumas coisas nas nossas mentes, e daqui a pouco aquilo vai crescendo, vai inundando. A gente que outrora, que outro momento orávamos a Deus, a gente que outrora estávamos frequentes nos cultos, a gente que noutro momento éramos pessoas que estávamos constantemente na linha de frente para pregarmos o Evangelho, para evangelizarmos, para fazermos a obra do Senhor, seja de qual for a forma, diante das dificuldades, de coisas que na verdade, problemas que muitos foram criados pelas nossas próprias mentes, nós recuamos, e se deixamos sermos dominados por esses problemas. É por isto, irmãos, que Paulo diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Paulo esforça-se, mesmo preso, para que eles sejam fortalecidos em seu coração, ou seja, estejam a mente, o intelecto deles, a alma, as emoções, os sentimentos, as vontades fortalecidos, que eles estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno ou do total conhecimento, ou todo conhecimento. Irmãos, se nós estivermos com as nossas mentes preocupadas com coisas que nos sobrevêm, a gente acaba, irmãos, deixando de viver. A gente acaba deixando de ter prioridade, não só do reino de Deus, mas de viver. E não tem como, irmãos, estarmos unidos em amor e alcançar o pleno conhecimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Irmãos, esse era o esforço de Paulo, que a igreja em Colossos, e todos quantos tivessem acesso a esta epístola, estejam fortalecidos em seu coração, unidos em amor, e cheguem e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Irmãos, Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E além de Ele ser o cabeça da igreja, Cristo é o tema de toda a Escritura Sagrada.
Para os irmãos terem uma ideia, existem alguns segmentos sectários, ou seja, algumas seitas, como a gente bem mais conhece aqui. Um exemplo, uma bem comum aqui na nossa cidade, que é as Testemunhas de Jeová. Eles atacam diretamente a pessoa de Cristo. Eles dizem que Cristo, ele é uma criatura de Deus, e Deus, ele criou primeiramente Cristo, e depois que ele criou Cristo, ele autorizou Cristo criar todas as demais coisas. A Bíblia Sagrada não nos ensina isso. A Bíblia Sagrada, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai falar que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o primogênito sobre toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, mas não só no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, seja poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, que é em Cristo, e para Ele. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É por isso, irmãos, que Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. O esforço de Paulo era que os crentes em Colossos, e também nós, e todos quantos tiverem acesso a esta epístola, estejamos fortalecidos em nossos corações, ou seja, na nossa mente, unidos em amor, e chegamos ao total conhecimento, ao mistério de Deus, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus, irmãos, que está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu acredito que todos que aqui estão já ouviram um versículo clássico que está escrito ou registrado no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 6, quando o próprio Jesus, ele disse que era o caminho, que era a verdade e que era a vida, e que ninguém ia a Deus a não ser por Cristo. Irmãos, Cristo, Ele é o nosso religamento a Deus. Cristo é como que houvesse um abismo entre toda a humanidade e Deus. E esse abismo separávamos de Deus. Mas Cristo, irmãos, Ele quando executou aquele sacrifício no Calvário, ou seja, Ele entregou-se por todo e cada um dos homens, e ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação. Irmãos, Cristo, Ele é a nossa religação. Portanto, é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nenhum segmento religioso, nenhuma denominação, nenhuma igreja que se intitule como bíblica, e Cristo nesta igreja, Ele não seja exposto como as Escrituras nos ensinam. Essa igreja, irmão, se assim fizer, não expor Cristo como as Escrituras ensinam, ela pode ter o nome Congregacional do Calvário, Congregacional do Céu, Congregacional de Jesus, Congregacional de Cristo. Ela pode ter o nome Assembleia de Deus, ela pode ter o nome de Batista. Se Cristo não foi exposto como as Escrituras nos ensinam, e como é que Cristo ele é exposto como as Escrituras nos ensinam? Exatamente como Ele está nas Escrituras.
Irmãos, e o que nós vemos hoje, que muitas igrejas, não vou dizer nem segmentos sectários, ou seja, segmentos religiosos que não têm parte com Deus, que muitas igrejas que se intitulam bíblicas e históricas, estão fazendo com Cristo. Na verdade, o que estão fazendo com Cristo não é nem uma caricatura. Estão apresentando Cristo como um Senhor serviçal, como um Severino ou um Cristo quebra-galho. Quem aqui já assistiu a essa? Era Zorra Total, era que tinha um Severino quebra-galho, que tudo ele estava lá. Então estão apresentando Cristo como isso. Tem muitas pessoas que estão indo às igrejas hoje, a motivação é: venha, que Cristo vai restaurar o seu casamento. Venha, que Cristo vai lhe libertar das drogas. Venha, que Cristo vai fazer com que você venha arrumar um emprego. Venha para a igreja que você vai sair do caritó. Venha para a igreja que seu marido agora vai ser isso e aquilo outro. Venha que você vai ter prosperidade. Isso é o Evangelho? Isso é o Evangelho? Estudamos aqui segunda-feira na escola bíblica que Cristo, irmãos, ele é o tema central das Escrituras. Cristo, irmãos, de Gênesis a Apocalipse apresenta Cristo. E o próprio Cristo, ele falou que aquele que tirar ou acrescentar algo do livro desta profecia, o seu nome será arrancado do livro da vida, ou ele não terá direito na cidade santa, porque Cristo, irmãos, ele tem que ser pregado como as Escrituras nos ensinam. Irmãos, Cristo, ele salva a pessoa das drogas, salva. Cristo, ele restaura casamento, restaura. Mas só que a mensagem de Cristo não era essa. Quem escutou Cristo dizendo isso? Quando Cristo pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Cristo, ele pregava as Escrituras sagradas, ou seja, ele pregava a palavra de Deus, e deixava a critério de cada um, fazia o convite a cada um para se arrepender, e ficava a critério dessas pessoas de querer se arrepender ou não. Irmãos, e por conta disto, de Cristo, de terem muitas denominações, muitos, abre aspas, ditos pregadores, fecha aspas, terem feito uma caricatura de Cristo, é que hoje, irmãos, a gente vivencia igrejas e mais igrejas, denominações e mais denominações, e a gente nunca viu tantas pessoas que se intitulam crentes, que cá para nós aqui, vou falar bem baixinho, que elas não sabem nem o que é servir a Jesus, que da forma que se comportam, vou falar baixinho, como dizia Antônio Batista, que foi assassinado, não vai para o céu nem da boca do cachorro, irmãozinho. Por que isso? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, se eu não ouvir Cristo, se eu não ouvir a exposição da palavra como ela é, como é que eu vou ter esse conhecimento? Como é que eu vou ter essa sabedoria? Eu vou para a igreja para que Cristo venha fazer algo na minha vida, porque escutei animadores de plateia, pregadores que só querem se beneficiar com o Evangelho, eles pregarem o Evangelho. É em Cristo, irmãos, que está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É através de Cristo que nós temos conhecimento do que realmente as Escrituras diz. Lembram-me agora, na verdade o Espírito Santo me faz lembrar agora de quando Cristo estava ainda pregando no capítulo 11 do Evangelho que segundo registrou Mateus. Cristo, ele disse que ninguém conhecia o Filho a não ser o Pai. 11:25. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
Cristo falando. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, é através de Cristo, é conhecendo a Cristo, é entregando-se a Cristo, é submetendo-se a Cristo, é servindo a Cristo, é honrando a Cristo, é tendo Cristo como prioridade, é buscando a Cristo, é cantando a Cristo, é pregando a Cristo, é vivendo a Cristo, é tendo Cristo no coração, é refletindo Cristo para esse mundo caído, que nós temos o acesso a todo tesouro e sabedoria, a todo tesouro e sabedoria, a todo conhecimento e sabedoria, é em Cristo. Irmãos, deixa eu lubrificar minha garganta aqui com essa água que chegou do Rio Jordão. Essa água aqui é ungida, foi Maria que trouxe. Segura aqui, Sara, para mexer na câmera. Irmãos, o que é que nós vemos hoje? Igrejas e mais igrejas, denominações e mais denominações, crentes e mais crentes, ou pessoas que se dizem, né? E não tem nada do Evangelho. Você entra e você sai. Alguns anos atrás, todos conhecem aqui, Dudu Gravação, filho de seu Odon. Eu estava lá conversando com ele, fui comprar, eu acho que um CD lá, eu fui trabalhar e aproveitei o ensejo e comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse uma coisa a mim, que acredito que toda pessoa que já foi, nota. Ele disse, olha, uma coisa que eu acho muito chata, ele disse, usou esse termo, chato na igreja católica, é que se você foi a uma missa quando você tinha 6 anos de idade, e você foi com 60 anos, a missa é praticamente a mesma coisa. Irmãos, isso é uma verdade. E eu comecei a conversar com ele, mas ao mesmo tempo, eu não disse isso a ele não, mas eu fiquei na minha mente, tem alguns cultos que é assim também. Tem alguns cultos que, todo culto, a mensagem é que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que Deus vai tirar, que Deus vai fazer. E os hinos são todos voltados assim. É que o problema vai acabar, é que agora já foi, agora é só vitória. Não, irmãos, aqui é guerra. Quem não já escutou agora é só vitória, agora é só vitória, e no outro dia o negócio estava pegando fogo? É porque isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Jesus, ele disse, qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é uma colônia de férias, não. Uma colônia de férias é para esses pastores, eu vou dizer bem baixinho, ladrões, que subornam, que extorquem, que roubam, enganam e roubam as ovelhas, os crentes, para enriquecerem ilicitamente e terem uma vida aqui, ó, de carro novo, de casa boa, luxando. E vai um irmão da igreja pedir um bujão? Vá, como eu já vi, seu Ronaldo. Um irmão pediu um bujão e o pastor falou, se você encontrar 2, pega um para você e um para mim. Agora Deus é muito misericordioso, que era para Deus pegar um cara desse, mas Deus faz, Deus sabe a hora que fazer, sabe a hora que fazer. E Cristo, aonde está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eles não ensinam. Até porque no dia que eles ensinarem, essas pessoas vão fugir, elas vão criar ódio dessas falsas igrejas, desses falsos pastores, desses falsos pregadores, na verdade desses inimigos da cruz de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que nós nos fortalecemos diariamente. É em Jesus que nós entendemos
corretamente qual é o sentido da vida. E o sentido da vida é, irmãos, servir a Deus. Irmãos, eu vou dar uma adiantada aqui. Versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Olha o que Paulo diz. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. O que é que estava acontecendo aqui em Colossos? Na cidade de Colossos, e em especial nesta igreja. Eu não sei se todos aqui já ouviram, eu já falei aqui, pregando e também no ambiente de escola bíblica, que existe uma filosofia chamada ascentismo. Essa filosofia é o seguinte, trocando por miúdos, é a pessoa se autodisciplinar por conta própria. Ou seja, a pessoa, ela por conta própria, ela não querer praticar certas coisas, pode até se abster do casamento, se automutilar, se cortar, se abster de certas coisas, como exemplo, era muito comum entre os judeus e outros segmentos da época, de certas comidas, e eles achavam que isso aí, tinha poder contra o pecado. E Paulo vai dizer nesta epístola aqui que isso não tinha poder algum. É por isso que Paulo diz: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Paulo estava aqui orientando que em Cristo eles teriam toda a força necessária, todo o conhecimento necessário para viver em comunhão com Deus. Irmãos, da mesma forma também, nos dias atuais, existe algumas coisas que são propagadas no meio cristão, que aparentemente são legais, e são também bíblicas, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos, a gente vai ver que a Bíblia vai ensinar completamente o contrário de muitas coisas que nós conhecemos hoje. Existem algumas ideias bíblicas relacionadas, exemplo, a vida da pessoa, a vida pessoal de cada ser humano, em especial crente, de que certas coisas a gente não deve fazer, não deve praticar. Um exemplo, eu quando me converti, eu ouvi durante muito tempo que era pecado fazer exercício físico, e eu passei a não fazer, inclusive a consequência foi pressão alta. Eu parei alguns anos, e depois eu comecei a observar, e digo, onde é que está escrito aqui? Já li para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e não estou vendo onde é que está. Digo, percebi, isso é da mente de certas pessoas, que querem escravizar pessoas a ideias humanas, e isso não tem poder algum contra o pecado, porque o que tem poder contra o pecado, é nós sermos nova criatura, é estarmos em Cristo, é Cristo estar em nós, e Cristo estando em nós, irmãos, com certeza, a nossa velha natureza, ela é destronada, ou seja, o pecado, ele não tem domínio mais sobre nós, mas nós iremos ter autocontrole, por mais que nós venhamos pecar como pecamos, por mais que nós venhamos errar como erramos, mas a gente não tem prazer mais em pecar, em errar, e quando pecamos, nos entristecemos, e até nos indignamos com nós mesmos. É em Cristo, e não em argumentos que só parecem convincentes,
e não tem poder algum contra o pecado. Portanto, irmãos, que vocês venham ler a Bíblia, ler as Escrituras, que vocês venham, cada mensagem que for pregada, em cada igreja que vocês estiverem, os que não fazem parte da nossa igreja aqui, que estão nos visitando, estão nos dando a honra, verifiquem, para ver se realmente, olhem, quando o cara lê lá em Mateus, vocês vão verificando cada versículo que ele leu, para ver se realmente ele está explicando e aplicando o que está dizendo, ou ele está criando uma ideia da mente dele, ou seja, fábulas, invencionices. Irmãos, e hoje em dia estão criando cada coisa que eu acho que nem Maria acredita, mas tem crente lá que está encantado. Eu não sei se foi Dinho que mandou para mim, ou foi seu Ronaldo essa semana, a semana passada no caso, um cara vendendo terreno lá no céu, era um homem ou uma mulher vendendo terreno no céu, aí o cara, o apóstolo, não, porque lá no céu, ele mostrou um condomínio bem verde, lá no céu você vai dar isso aqui na igreja, e você vai ter o seu terreno, agora dependendo de quanto você der, o seu terreno vai ser tanto, aí a mulher, meu bisavô Zé Damião no colo de uma pessoa dessa, quem conheceu ele sabe, para ele dizer umas verdades, a mulher dizia, mas apóstolo, mas terreno no céu, ele falou, bispa, lá no céu é isso assim, ela falou, olha, mande outro ministério copiar a gente, eu duvido, eles podem prometer o que for, mas terreno no céu é só a gente, e o povo acredita, agora tem que dar uma quantia lá, irmãos, isso aí, você pode pegar a pessoa mais boba que tiver lá no mundo, que não vai cair numa besteira dessa não, e tem crente que está lá, bora lá, tem argumento que ainda parece convincente, tem coisa que Deus tenha misericórdia e abra a mente. Versículo 5, versículo 4, eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Irmãos, quando Paulo diz que ele está presente em espírito, não é que Paulo, ele estava lá e o espírito de Paulo saía, ia vagando, e até Paulo aqui estava preso em Roma, e o espírito dele saía do corpo dele, ia lá para o pessoal lá em Colossos. Não, Paulo quando fala, porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm, é porque o espírito que habitava em Paulo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele também habitava lá nos crentes de Colossos, e portanto, o Espírito Santo quando inspirou Paulo, ele sabia o que Paulo deveria dizer, na verdade ele impulsionou Paulo a dizer, e Paulo se alegra que mesmo diante de tudo isso, eles estavam em ordem e vivendo firme na fé em Cristo. Quero concluir, irmãos, este sermão dizendo o seguinte, que Deus em Cristo Jesus, Ele abra nossas mentes, abra nossos entendimentos, dê-nos força, para que nós venhamos nos gastarmos, e se deixarmos nos gastar, em estudarmos as Escrituras Sagradas, nós venhamos aprender o que realmente a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, nós venhamos diariamente, constantemente, meditarmos no que as Escrituras nos ensinam, para que pensamentos humanos, pensamentos que muitas vezes têm uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e mais ainda intenções de se auto-beneficiar, eles venham, irmãos, nos persuadir, nos convencermos. Não digo isso para
a minha glória, mas para a glória de Deus, porque como sempre tenho dito, quem me conheceu, seu Ronaldo estudou comigo, na verdade, seu Ronaldo bagunçou comigo na escola, que nós bagunçávamos, eu terminei o segundo grau empurrando com a barriga, eu não gostava de estudar, eu não gostava, mas quando eu me converti, vai agora completar 14 anos, no dia 15 de abril de 2024, quando eu me converti em 15 de abril de 2010, Deus me impulsionou, irmãos, a estudar as Escrituras. Graças a Deus, para a honra e a glória dEle, eu posso até errar como qualquer um outro ser humano, erro, mas me enganar, ninguém me engana. Estudo constantemente as Escrituras, estudo diariamente. O dia que eu não estudar as Escrituras, para mim está faltando algo, é como que algo que faz parte de mim, naquele dia não teve. Portanto, irmãos, leiam, estudem as Escrituras, peçam a Deus que abra as vossas mentes, para que vocês compreendam realmente que Cristo é o centro das Escrituras. O centro das Escrituras não é Romualdo, não. O centro das Escrituras não é a igreja congregacional do Calvário, não. A igreja congregacional do Calvário é só mais uma igreja, como qualquer uma outra. O centro das Escrituras não é o nosso pastor titular João Bosco de Moraes, não. O centro das Escrituras não é o nosso pastor presidente aqui na Paraíba, que tem a sede aqui em João Pessoa, não. O centro das Escrituras é Cristo. É Cristo. É Cristo que nós devemos pregar, aprender, pregarmos, repregarmos, proclamarmos, ensinarmos e dizermos que Ele salva. Foi Cristo que, em um certo momento da vida de cada um que aqui está, estávamos condenados ao inferno, e de repente Cristo, com o seu Espírito, estava ali presente, e Ele convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo. Foi Cristo que, quando estávamos, irmãos, nos piores momentos de nossa vida, foi Ele que nos deu força, nos deu sabedoria, nos deu vigor, e fez com que nós viéssemos estar agora glorificando o nome dEle. É Cristo Jesus que disse que há de aperfeiçoar a todos quantos servirem a Ele até os últimos instantes de nossa vida aqui na terra. Foi Cristo Jesus que disse que não devemos nos preocupar, ou seja, não devemos ficarmos preocupados ou se turbar nos corações, mas devemos crer em Deus e crer também em Cristo, porque lá no céu há muitas moradas, e Cristo foi preparar lugar no Calvário, preparou, e está faltando só um momento de Cristo voltar. Foi Cristo que disse, irmãos, que voltaria, e quando Ele voltar, Ele não voltará mais como um servo sofredor, como um cordeiro pascal, como aquele que veio para se entregar e se servir de sacrifício a Deus por todos quantos, ou por todo e cada um dos homens. Mas Ele voltará agora como o leão da tribo de Judá, para levar-nos, para raptarmos e levarmos para estarmos para todo sempre com Ele na terra. É Cristo, irmãos, que um dia o Espírito Santo falou pela boca de Paulo aos Filipenses, que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, ou seja, anjos, arcanjos, querubins, serafins, homens, demônios e condenados que estão debaixo da terra, irão se dobrar diante de Cristo e reconhecer que só Ele é Deus, é Senhor. É Cristo que nós devemos esperar, é Cristo que nós devemos vivermos. Portanto, que Deus em Cristo Jesus, Ele dê-nos força para colocarmos essas palavras dentro de nossos corações.